E hoje mais uma quarta com elas, com a doutora Tatiana Moreto, responsável pela área de Direito Médico e Saúde. E o tema será sobre algo muito interessante e muito procurado aqui para nós, que é o seguinte: o que fazer quando o plano de saúde aumenta a mensalidade de uma forma abusiva? Parece que é mentira, mas é verdade que é o que mais acontece e todo mundo tem esse problema, infelizmente, né, doutora? Me fale aí, por favor. Bom, a primeira coisa que tem que ver é qual tipo de plano que essa pessoa tem, se é individual, empresarial, coletivo por adesão, se é seguro, saúde. Sim. Então, identificado isso, todos os planos estão submetidos à regulação da ANS, mas somente o individual e o familiar são planos que são tabelados pela ANS. Os demais são regulamentados, mas não existe uma tabela fixa. Então, se for um plano individual ou familiar, ela já acessa o site da ANS e vê se está respeitando aquele percentual estabelecido pela ANS. Se não for, se for um plano de adesão empresarial, esses a gente já tem um diferencial. Por quê? Eles aplicam lá pela quantidade de uso, pelo aumento. A sinistralidade. Exato. Então, tudo isso eles computam. Só que muitas vezes os planos têm elevado isso de forma abusiva. Por quê? Porque o consumidor não tem como descobrir quantas vezes alguém usou, isso, exatamente. Né? E acaba trazendo sim o prejuízo. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é identificar o tipo de plano para saber qual é o limite, se existe um teto. Se não existe, aí nessa situação, ou procurar o PROCON, né, os órgãos de defesa ao consumidor, se o plano dela for uma relação de consumo, porque existem também alguns detalhes, isso, né? E se for, lá ela vai ter uma certa orientação. Todavia, para chegar ao cálculo e saber se realmente aquele plano foi abusivo, só na questão de reajuste, aí ela vai ter que procurar um advogado especializado. Tem só um detalhe que sim, existem, por exemplo, questão de aumento por faixa etária, existe um limite e esse se aplica a todos os planos, seja de adesão... Que é anual, né? Exato, mas chegou lá depois dos 60, ninguém pode, né? Porque tem ainda plano, por incrível que pareça, por mais que seja entendido que para os idosos não pode existir um reajuste, ainda tem plano que faz isso. Entendi. E aí, no caso, se ocorrer, tem como socorrer ao Poder Judiciário. Sim, até porque esses são entendimentos maciços, tá? Já está pacificado, né? O plano vai ter que justificar o porquê desse reajuste. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e consulte sempre um advogado da sua confiança e especialista da área. Até a próxima.